Governar é uma questão de tempo para quem aprender a andar aliançado. Pessoal de longe, pessoal de perto, o apóstolo Eli que está em casa, meus pais. Não sei também se a Andréia está nos acompanhando agora. Andréia, eu e a Leila estávamos orando por você também, sabemos da tua preocupação aí. João, Joaquim, toda a nossa família em Cristo que nos acompanham, sejam bem-vindos. O pastor Marcos Lamberti esteve hoje pela manhã dirigindo o culto e ele falou que fazia muito tempo que ele não vinha no culto presencial. E ele falou uma coisa interessante, ele falou assim: irmãos, é uma bênção poder assistir através da TV Rica, mas é muito diferente estar presente. E eu queria falar para você isso, é muito diferente estar presente. Faça um esforço, vem aqui, nós estamos num ambiente seguro, com todos os cuidados, mas é importante que você congregue, amém? E hoje, a palavra que o Senhor nos deu para o pessoal da multimídia, que eu já avisei de manhã, se me perguntarem o tema da mensagem, o tema é: o amor não é livre. Vamos repetir juntos? O amor não é livre. Mais uma vez, o amor não é livre. Só esse tema, se eu repetisse umas 3 vezes, tem gente que já ia ficar ofendido. Só se eu repetir o tema da mensagem, se eu falasse mais uma vez, tem gente que já não ia gostar. Sabe por quê? Porque nós estamos diante de uma geração que busca interpretar as escrituras para atender os seus próprios interesses. Então, expressões do tipo: eu quero uma igreja livre, o amor é livre. Olha, você viu, os pastores falam isso, mas o que de fato está escrito, o que de fato está escrito está por trás de algo. Sabe o que está por trás disso? Deixa eu tentar dar um jeitinho para encaixar a minha vontade, a minha opinião pessoal dentro das escrituras. Essa semana aconteceu algo interessante. Houve uma declaração do Papa que produziu muita euforia, polêmica. O Papa disse que o sexo e a comida são prazeres divinos. Amém? Não falou nada de errado. O problema é você interromper aqui e você não dar sequência ao entendimento dessa palavra. De fato, o sexo é criado por Deus e é um prazer gerado por Deus, poderíamos dizer como um prazer divino. Porém, tudo que é criado por Deus tem protocolos divinos. Não é para ser utilizado do jeito que eu quero, como eu quero, aonde eu quero. Tem que ser utilizado para a maneira que Deus criou, com quem Deus deseja que seja utilizado no momento que Deus estabeleceu para ser usado. Sabe, nós não podemos querer produzir um evangelho moderno e contextualizado e achar que a Bíblia é um livro careta e desatualizado. Não, a Bíblia é um livro que contém palavras eternas que nunca ficam descontextualizadas do tempo, que não podem ser interpretadas de acordo com o período que nós estamos vivendo, porque as palavras de Deus são imutáveis na sua essência. Tudo que nós fazemos, nós temos que perguntar para quem fazemos, como fazemos. Irmãos, sabe qual tem que ser a maior dedicação das nossas vidas no momento que nós decidimos viver para Cristo, abraçar o Evangelho? Nós precisamos buscar entender a mente do Senhor. Nós precisamos descobrir o que Ele pensa. Sabe, nós corremos um risco muito grande de querer personalizar o Evangelho, de fazer do Evangelho uma colcha de retalhos e buscar para mim aquilo que para mim faz sentido. Não, não é assim. É dessa maneira que a Bíblia é chamada de mãe das heresias, porque se nós tiramos os textos do contexto, se nós nos achamos aptos a dar a nossa interpretação pessoal a tudo, através de uma mente egoísta e adâmica, nós criamos as nossas próprias religiões e as nossas próprias aberrações. Sabe, eu me lembro quando eu me converti, irmãos. Eu estou falando isso porque
O apóstolo Hélio me pediu para ministrar nesse culto desde quinta-feira. E a palavra na minha vida sempre foi algo muito sério. Eu não tenho mais aquelas palavras que eu pego assim, deixa eu ver aqui no meu book de mensagens qual eu vou pregar hoje. Vou pregar essa daqui. Sabe, não só eu, como eu conheço os ministros dessa casa, nós procuramos ouvir a voz de Deus, nos sujeitar ao comando da sua voz. Então desde quinta-feira eu tenho buscado, eu tenho orado, mas o Senhor não me falava exatamente que eu precisava ministrar. Ontem à tarde, ontem à noite, e quando acordei hoje 6 horas da manhã foi o que o Senhor me disse. Eu fiquei 2 horas com uma Bíblia dessa grossura que eu tenho, pesquisando, olhando, estudando, para escrever o que o Senhor começou a me falar. E eu me lembro quando eu estava com aquela Bíblia na mão, 20 e poucos anos atrás, quando eu comecei a ministrar, era uma Bíblia desse tamanho, era um lexo grego e hebraico do outro lado, concordância bíblica, cara, era uma complexidade, né? Eu estou ouvindo você fazer assim, não é? Não era simples você pesquisar os textos e preparar uma palavra. Hoje você entra na internet, se você digitar Bíblia online, aparece 15 versões de Bíblia para você escolher. E sabe o que acontece? As pessoas estão se achando aptas a interpretar, porque tem acesso a conteúdo e a informação, mas interpretam a partir da sua própria história. Irmãos, nós não podemos interpretar a Bíblia através das nossas experiências pessoais. Quantos de nós passamos por experiências na nossa vida de rejeição? Quantos de nós tivemos dificuldade com assuntos como paternidade? Quantos de nós fomos um dia feridos na sexualidade? E daí, se todas essas áreas onde já tivemos problemas, que construíram a nossa forma de pensar, elas acabam interferindo na nossa interpretação, a nossa interpretação é errada e danosa. Por isso a Bíblia não é um livro de interpretação pessoal. Só quem passa pela cruz, só quem está debaixo do governo do Espírito, pode ministrar uma palavra sem que a sua individualidade interfira naquilo que o Senhor deseja dizer. Então é muito sério quando nós falamos assim: não busque fazer da Bíblia um livro onde você pinça o que te interessa. Não. Ou nós entendemos o Evangelho completo, ou ele parcial, não é Evangelho. Você está entendendo? Você está entendendo, meu irmão? Existe uma carta na Bíblia que eu não sei se você sabia que existe, que é a carta de Judas. Fala assim, Judas, não foi Judas que traiu Jesus. Esse Judas que escreveu uma carta foi o irmão de Jesus. Irmão de Jesus? Sim, o irmão de Jesus. Maria teve outros filhos, entre eles Tiago e entre eles Judas. Judas foi um cara que cresceu. Maria trocava a fralda de Jesus, trocava de Judas, chamava Jesus para almoçar, vem Judas também. Imagina, o cara conviveu dentro de casa com Jesus. Deve ter sido uma experiência incrível. Mas você não vê ele usar essa experiência para colocar uma posição de superioridade ou de vantagem sobre as outras pessoas, ou para se afirmar como apóstolo. A carta dele começa falando assim: Judas, servo do Senhor. Ele era irmão de Jesus, e ele se apresenta como servo do Senhor. E Judas, quando escreve essa carta gigante de 1 capítulo, ele está descrevendo, ele está denunciando um problema que acontecia. Sabe qual era o problema? Homens que buscaram fazer das escrituras, dos ensinos apostólicos, interpretações pessoais. Ele usa uma palavra assim: pastores que se autoapacentam. O que é um pastor que se autoapacenta? É aquele cara que acha que não precisa sujeitar a vida dele a ninguém. Quem cuida da minha vida diante de Deus sou eu, sou o meu pastor e nada me faltará. Tinha uma galerinha assim na época de Judas, assim como tem uma galera assim hoje. É o cara que vem ao culto, ele frequenta o culto, mas quando você aproxima e fala assim: meu irmão, vem cá, a gente quer cuidar de você. Não, ele não se deixa ser cuidado, porque ele se autoapacenta. Eu não quero expor minha vida, eu não quero ninguém interferindo na minha vida.
Sabe, eu quero um evangelho gourmet. Gostou, né? Um evangelho gourmet, um evangelho sob medida. Eu faço do meu jeito, eu vivo do jeito que eu quero. Só que eu quero te dizer uma coisa, isso não é o evangelho. O evangelho não tem jeito de ser personalizado, porque o evangelho te arranca de uma natureza egoísta e te planta num organismo vivo chamado igreja. A igreja é um corpo orgânico, do qual a vida flui através de um corpo onde nós somos membros uns dos outros. Não tem espaço para um individualismo gospel. E Judas denuncia isso no início da igreja. A carta de Judas, ela tem um endereço certo. Homens que tentaram distorcer os ensinos de Paulo, porque as palavras de Paulo não eram simples naquela época de serem digeridas, como não são simples até hoje. Tem gente que gostaria de riscar Paulo da Bíblia. Tem alguns grupos que gostariam de arrancar alguns textos da Bíblia de Paulo, ou reinterpretá-los a partir das suas experiências. Por quê? Porque Paulo foi alguém que mergulhou em Cristo. Foi alguém que teve revelações, segundo ele mesmo, que foram inefáveis e indescritíveis. Então as palavras de Paulo, que são praticamente a base do novo pacto, elas nos confrontam como indivíduos. E quando esses homens entraram na igreja e tentaram distorcer os ensinos, Judas escreve essa carta. E eu quero ler com vocês um texto dessa carta de Judas. Procure o capítulo que eu vou falar e com certeza você vai acertar. Eu nem vou falar o capítulo. Abra Judas, e eu tenho certeza que você vai. Eu só vou te falar o versículo nessa noite. Versículos do 10 ao 12. Para quem está apanhando para achar, eu vou te dar uma dica. Primeiro é sinal que você está lendo pouco a Bíblia. Então eu vou ser misericordioso contigo. Sabe qual que é o último livro da Bíblia? Ah, vocês estão fera, hein? Qual é o primeiro? Gênesis. O último, Apocalipse. Para quem achou Apocalipse, o primeiro livro antes de Apocalipse é Judas. Facilitei tua vida, hein? Para você não passar vergonha procurando aí. Apesar que você não procura mais assim agora, né? Você procura assim. Judas 1, versículos do 10 ao 12. Vamos ler? Todavia, estes tais difamam tudo que não entendem. Olha só, difamam tudo que não entendem. E as coisas que entendem, entendem por instinto, como animais irracionais. E nestas mesmas coisas se corrompem. Ai deles, pois seguiram o caminho de Caim. Lembra de Caim? Que eu acabei de ler para vocês, que foi rejeitado pela sua atitude. Esses caras seguiram o caminho de Caim, buscando lucro, caíram no erro de Balaão, foram destruídos da rebelião de Corá. Esses homens são rochas submersas nas festas de fraternidade que vocês fazem, comendo com vocês de maneira desonrosa. São pastores que só cuidam de si mesmos. Nuvens sem águas, impelidas pelo vento, árvores de outono sem frutos, 2 vezes mortas, arrancadas pela raiz. Sem fruto, 2 vezes mortos, sem raiz. É o que Judas descreve desse grupo de pessoas. Agora deixa eu te falar, sabe de quem Judas está falando? De alguns líderes da igreja naquela época. Pastores que apacentam a si mesmos. Deixa eu te perguntar uma coisa, você acha que pelo fato de naquela época você ter essa classe de pessoas, alguns falaram assim, eu não quero mais seguir esse Jesus, porque tem pastor que se apacenta a si mesmo? Pode ter tido, sim ou não? Mas o evangelho avançou ou não avançou? Vocês estão aqui, a máscara está atrapalhando vocês de falar? Então você responde, a gente está num culto juntos, cultuando ao Senhor, amém? Melhorou, você já sabe falar amém. O que eu estou querendo dizer para vocês é que não é a falha
pública de alguns líderes do meio evangélico nos dias que vivemos, que vão sufocar a vida que nós vivemos em Cristo Jesus. E nós não podemos, por causa do erro de alguns, continuar justificando as nossas falhas. Isso é muito comum. Ah, pastor tudo rouba, pastor é tudo preconceituoso, pastor é isso e aquilo. Então o quê? Se o cara rouba, se o outro faz isso, isso te dá direito de criar o evangelho pessoal? Isso te dá direito de distorcer as escrituras, porque você está vendo 2, 3 maus exemplos? Pelo amor de Deus, irmão, o evangelho é imutável. Se alguns tropeçam no meio do caminho, pode um cair à direita, pode 10 mil cair na esquerda, a gente continuará caminhando. Quando eu me converti, há alguns anos atrás, eu venho de um histórico familiar muito saudável. Minha adolescência, minha juventude foi muito bem guardada pelos meus pais. Eu fui conhecer eu fui ver, dentro do meu círculo de amizades, eu não tinha visto tanta coisa errada quando eu me converti. Quantidade de pecado que eu vi em ministério de louvor, em coisas naquela época. Irmãos, a minha conversão não tinha nada a ver com o que as pessoas queriam fazer das suas vidas. Eu estou aqui, eu continuei. A minha paixão por Cristo não mudou, porque eu comecei a olhar o erro de quem estava do meu lado. Você está entendendo? Não começa a entrar nessa. Ah, porque a Flor de Lis aconteceu isso. Pode ter acontecido, e vai continuar acontecendo. Não muda em nada a nossa fé, e não nos dá direito de alterar o evangelho por causa disso. Vocês estão aqui? Quando Judas, esse texto de Judas parece que ele está escrevendo para hoje. E eu quero destacar alguns pontos desse texto. Primeiro, difamam o que não entendem. Isso é a coisa mais comum de se ver. Quando Cristo não se tornou a minha própria vida, olha só, quando Cristo não se tornou a minha vida, a minha visão do mundo é egoísta e adâmica. Ou seja, meus olhos espirituais não se abriram. Eu continuo vendo o mundo através das minhas experiências pessoais. E é por isso que eu difamo o que eu não entendo. Eu não gosto de paternidade. Por que você não gosta de paternidade? Porque a minha experiência com meu pai foi horrível. Cara, a tua experiência não pode alterar o evangelho. Eu não gosto de ninguém mandando na minha vida, porque eu já fui ferido na igreja por líder. Porque você já foi ferido na igreja por um líder, não quer dizer que você não tenha que estar sujeito a uma autoridade. Quando nós não estamos em Cristo, quando os nossos olhos espirituais não se abrem, nós difamamos tudo que nós não entendemos, porque interpretamos a partir das nossas experiências. E eu respeito a tua dor, e eu entendo a tua dificuldade, eu só não quero que você continue preso nessa gaiola. Você precisa ser livre desse lugar, amém? Você tem que entender que o evangelho, sim, são boas notícias, que a família de Cristo, sim, é composta de pessoas que têm falhas, mas são incríveis. Irmão, eu não estaria de pé hoje se não fosse o corpo de Cristo. Os irmãos, eu também, os irmãos que nos sustentam em oração, aqueles que quando você não está bem conseguem chorar do teu lado, aqueles que sabem celebrar a tua vitória e te sustentar nos dias maus. Nós não podemos atacar o corpo de Cristo pelas nossas más experiências pessoais, difamando aquilo que nós não entendemos. Você lembra o apóstolo Paulo antes da sua conversão? Ele perseguia os cristãos por quê? Porque ele não entendia o cristianismo. Pode ser que você esteja perseguindo coisas que você não entendeu. Tome cuidado. É só um aviso, amém? Não é uma ameaça, é um aviso de verdade. Pode ser que você esteja genuinamente enganado. Mas quando nós nos encontramos com a verdade, não nos resta mais outra alternativa. Ou nós abraçamos a verdade, ou já nós não seremos mais genuínos. O
segundo ponto de Judas é aquilo que entendem através do seu instinto, e isso é corruptível. Sabe o que é isso, irmãos? Eu falava nessa manhã, é aquela pessoa que entende tudo a partir da sua natureza caída, e ela tenta ser bom a partir dessa natureza. Então frequenta o culto, tenta colocar boas ações em prática, mas ela não passou pela cruz. Tudo que ela faz na força do seu braço. Eu estou lutando aqui para ser uma pessoa melhor. O evangelho não é uma luta para você ser melhor. O evangelho é uma renúncia da sua vida. É você chegar à conclusão que sozinho você não consegue. E tem pessoas que caminham nessa dimensão de achar que é suficiente ser bom, ser correto, ser justo a partir dos seus próprios olhos, a partir daquilo que você interpreta como justo. E daí a gente vê aquelas doideiras, né? Principalmente de irmão e irmã quando estão querendo namorar e vem com aquela conversinha: pastor, estou namorando uma mina. É mesmo, irmão? Que legal, cara. Não vi você com ela aqui na igreja. Não é da igreja não, pastor. Ela não é da igreja, mas ela é tão boa. Pensa numa pessoa boa, só falta Jesus. Quantos já ouviram essa expressão? E quando chega a irmã para falar com o pastor, a irmãzinha: pastor, preciso te contar, estou namorando, encontrei o varão da minha vida, mas o homem é bom. Pensa num homem bom, um homem bom, de caráter, íntegro, honesto. Daí começa, e o pastor está só olhando, né? É mesmo? É, só falta Jesus. Você já ouviu essa história? Como se a bondade, como seus atos de bondade, como as suas boas ações pudessem ser justificáveis. Não entre em aliança com quem tem vida de evangelho baseado em boas práticas instintivas. Sabe por quê? Porque Judas fala assim: aqueles que têm boas práticas por instinto estão sujeitos à corrupção. Mais cedo, mais dia, menos dia, vem à tona essa natureza caída que habita nele. Ou a nossa bondade nasce da raiz correta, que é Cristo, ou o nosso esforço ele é restrito aos momentos que nós estamos equilibrados na vida. Basta um sopro de desequilíbrio e manifesta-se a velha natureza. E aquela irmãzinha que casou com o cara que era bom, descobre que ele não era tão bom. E aquela sociedade que você fez com o amiguinho que era bom, só não era crente, só não aceitou Jesus, você vai ver que pode dar BO. Agora você vai falar assim para mim assim: mas apóstolo, você está falando que então só crente que é bom? Não estou falando isso não. Mas eu estou falando que aquele que nasceu do Espírito se sujeita à voz do Espírito. Então, ainda que erre, ele tem um coração reconciliável. Agora, as pessoas que não estão em Cristo, elas são obstinadas no seu erro. Tem mulheres que sofrem a vida inteira tentando converter quem Deus não converteu. São teimosas porque não entendem que pessoas que são boas a partir do instinto são corruptíveis. A minha bondade, a vida inteira eu busquei ser bom, mas a minha bondade para Deus não vale nada se ela não estiver em Cristo. A minha bondade diz respeito a mim só, é uma bondade egoísta. E Judas vai além. O terceiro são como pastores que só cuidam de si mesmo. Aqui ele fala exatamente desse evangelho gourmetizado, Jefão, desse evangelho personalizado. Olha, o negócio é o seguinte: eu tenho uma dificuldadezinha na minha vida, irmão. Qual que é? Eu amo Jesus, eu amo a minha esposa, mas eu amo também a minha amante. Então eu sou ministro do evangelho, mas eu sou adúltero. Não, irmão, mas não dá. Não, mas tem que dar. Tem que dar porque eu amo Jesus. Eu vejo tanta coisa errada acontecendo, pastor.
Eu amo Jesus, eu quero continuar com a minha esposa. Não, cara, não dá, o evangelho não é assim. Não, mas tem que dar. Se não der, então eu vou abrir uma igreja dos apaixonados por Jesus adúlteros. E vou te falar, vai um monte de gente lá. E eu estou falando de adúltero, para que você não me chame de homofóbico, porque o mesmo acontece com o homossexualismo. Deus ama a todos nós, Deus ama o adúltero, mas Deus não aprova a sua prática. Deus ama aquela pessoa que está no homossexualismo, mas não aprova a sua prática. Então não venha tentar ajustar a Bíblia para o teu interesse. Não, meu irmão. Sabe, se nós de fato amamos a Jesus, nós temos que nos render a Ele, livres de todo preconceito, livres de todo julgamento. Nós não podemos julgar ninguém, mas entendendo que nós não podemos apacentar nós mesmos. Nós temos que ter a humildade de ouvir a voz de um pai e falar: meu filho, você está errado, você está sendo egoísta, você está querendo ajustar as escrituras aos seus interesses pessoais. Não, olha só, pastor, o negócio é o seguinte: eu sou pastor, eu amo a Jesus, mas eu emito nota fria, porque senão meu negócio não sustenta. Não, cara, não dá. Não, então eu vou abrir a igreja dos que amam Jesus e emitem nota fria, porque eu quero. Você está entendendo? A gente sempre procura ouvir uma brecha que se encaixa a minha prática errada dentro do evangelho, porque eu quero manter os dois. Eu quero me auto-apacentar, e eu fico bem num lugar, até que toquem no assunto que eu discordo. E daí Judas vai no quarto ponto: pessoas que não sabem estabelecer raízes, e quem não tem raiz, nunca vai dar fruto. Ah, você já não sabe a quantidade de coisa que eu fiz para a igreja, você produziu resultado, você nunca deu fruto, porque fruto só quem está enraizado, fruto só quem tem raiz, fruto só quem sabe, Deus te plantou aqui, então fique aqui, seja confrontado aqui, aprenda aqui, seja lapidado aqui, mas não fique procurando palavras de acordo com o que o seu ouvido deseja escutar. Esse estilo de vida, de buscar palavras de acordo com o seu interesse, é o estilo de vida de quem não entendeu o evangelho, de quem não entendeu o que o evangelho não é. E eu quero te dizer nessa noite que o evangelho não é. O evangelho não é uma filosofia. O evangelho não é uma religião. O evangelho não é autoajuda. Não saia chateado se você fala: toda vez que eu venho aqui eu ouço o apóstolo Cristiano, cara, eu venho para procurar uma palavra para me dar um ânimo, uma inspiração para a semana. O cara só dá. Não, o evangelho não é para uma autoajuda. O evangelho é para te levar à sua morte, para você reconhecer que sem Cristo nós não temos condições de sermos melhorados. Nós precisamos da cruz. O evangelho não tem poder para aperfeiçoar a sua vida, ele tem poder para te dar uma nova vida. O evangelho não te dá liberdade para opiniões, irmão. Aqui que é duro, né? Cadê os irmãos do louvor aí? Eu lembrei quando eu ministrava essa manhã de uma música da época do pastor Ezequiel. Vem para cá, cadê? Eu estou te chamando aqui, eu ouvi a sua risada, cadê o Ezequiel? Aqui. O evangelho não te dá liberdade para opiniões. Irmãos, a gente está vivendo um tempo muito interessante. Tem um filme, enquanto eles se preparam aqui, eu quero te dar uma dica de filme. Minha palavra é tão legal que até dica de filme você tem no meio. Não cobro mais por isso. Chamam as redes sociais. Quem já viu isso? Está na Netflix. Olha, eu vou te falar uma coisa: isso é uma obrigação você assistir. É uma obrigação, você tem que assistir. Se você tem filho adolescente, você tem que pôr ele para assistir. E se você tem criança, você guarda esse filme, grava num DVD ou num CD, para quando seu filho crescer um pouquinho, ele tem que assistir esse filme. As redes sociais, o que é produzido através de algoritmos,
para manipular o teu jeito de pensar, para te levar da depressão à euforia, através daquilo que você vê. Essa geração é uma geração infantilizada, que para se acalmar precisa de chupeta digital. E as redes sociais são isso. Ai, eu estou estressado. O cara fica viciado. E elas interferem em tudo, no jeito que você pensa, no jeito que você age, no jeito que você vê o mundo. São as próprias redes sociais que têm produzido essa polarização. Eu sou de direita, eu sou de esquerda. Daí de repente o mundo está inteirinho dividido. O evangelho, ele tem sido influenciado, não digo o evangelho, mas as denominações estão sendo influenciadas por esse pensamento. Não, eu tenho liberdade para dar minha opinião. No evangelho você não tem, porque o evangelho é de cima para baixo. Sabe quando Deus deu as tábuas da lei, Ele levou Moisés para o alto do monte e falou: escreve aí, ó, é isso, 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 não matarás, não roubarás. Moisés não teve um papo, uma conversa assim: Senhor, não dá para colocar aqui também? Não, Moisés, você só escreve aí, cara. E hoje no novo pacto, as leis estão impressas no nosso coração. Nós não podemos querer implantar uma democracia tendo como o nosso pai um rei. Você quer ter Deus como, você quer ter um rei como teu pai e viver uma democracia? Essa conta não fecha, meu irmão. O reino de Deus não é um ambiente democrático, é um ambiente de obediência ao Senhor. Por isso a obediência é o caminho de Cristo. O evangelho é um lugar para quem está disposto a abrir mão dos seus achismos, para viver a palavra de Deus integral. E essa canção, cara, ela é antiga, e eu quero, para os mais jovens, que gostam de uma música mais pegada, que você preste atenção na letra, amém? Essa letra é uma pregação, essa letra é uma porrada no estômago, essa letra é um murro, é um tapa na cara dos nossos direitos. Então eu queria que você pudesse ser ministrado por essa canção. Quantos podem dizer amém? Então, baixem a guarda, recebam em amor aquilo que o Senhor vai falar conosco através dessa canção. Eu decidi, Jesus, te eleger como meu Senhor. Meu direito é de não ter direito algum. Meu querer é tão somente o teu querer. Para isto empenho minha palavra numa aliança que faço por amor. Aceita, Senhor, a minha vida. Aceita, Senhor, essa aliança. Aroma suave em tua presença. Seja sempre o meu louvor. Seja sempre o meu louvor. Aceita, Senhor, a minha vida. Aceita, Senhor, esta aliança. Aroma suave em tua presença. Seja sempre o meu louvor. Seja sempre o meu louvor. Ó, essa letra é muito boa, vou dar um desafio para vocês, vamos repaginar ela.
que você acha do desafio? Dá uma outra pegada nela. Não senti muita firmeza no Roberto, mas hashtag fica a dica. Amém, obrigado, viu? O que essa letra fala? Meu direito é de não ter direito. Eu acho que essa letra não daria ibope nenhum nos dias de hoje. Você imaginou essa geração cantando isso? Os adolescentes assim, meu direito é de não ter direito algum. E olhando para o pai do lado. Os nossos filhos são cheios de direito, cheios de querer. Vamos pôr eles para cantar essa música no congresso dos jovens aí, ó. Os pais na frente, um ato profético. Os pais na frente. Gostaram, né? Os pais na frente e os filhos cantando aqui, a apresentação dos jovens. Todos com aquelas becas bonitas. Meu direito é. E depois todos vocês que estão rindo, a gente faz o seguinte. Daí os ministros ficam aqui e vocês todos sobem e vão cantar isso pra gente. Todos nós precisamos cantar isso. Nenhum de nós tem direito algum diante do Senhor. Nós não podemos querer conversar, dialogar para ajustar as palavras aos meus interesses. É isso que eu estou tentando te explicar. A gente não tem como mesclar dois sistemas de governo. Não dá para numa teocracia eu buscar a democracia da minha opinião. Você está entendendo, meu irmão? Eu estou tentando te explicar isso com muito amor, porque essa compreensão transformou a minha história. Sabe quando nos momentos difíceis da minha vida eu não entendia o que estava acontecendo? Eu aprendi isso. Nesse momento não é achar meus direitos. Nesse momento não é perguntar o porquê. Nesse momento é falar, Senhor, eu me rendo. O que o Senhor quiser fazer, eu estou disponível a viver. Para a vida ou para a morte eu não te largo. Nós precisamos entender esse evangelho que custou a vida de muitos mártires, para que hoje a gente pudesse viver o que a gente vive, e a gente ainda fica querendo negociar um evangelho mais light. Tem gente que acha pesado a história da corte é só para proteger você de um relacionamento saudável para o casamento. Ao invés de nós queremos como geração subir o nível, a gente quer baixar o nível. Está muito pesado. Quando nós entramos em aliança com Cristo, nós entendemos que aliança não é só empenho de palavras, que aliança vem com o empenho da sua vida. Toda aliança custa a sua vida. Sabe essa história do cara que casou com uma mulher e pôs um anel no dedo e saiu na rua e passou uma mulher e ele fez assim? Isso aqui é só um anel, isso aqui não é aliança. Se você é capaz de fazer uma aliança no altar com a tua esposa diante do Senhor e ficar de conversinha com pessoa na internet, olhar para uma mulher que passou na rua, você não tem uma aliança na mão, você tem um anel no seu dedo, não representa nada. A aliança se empenha a vida. Eu não preciso que a Leila esteja perto para eu pensar todos os dias se eu estou honrando a ela com a minha atitude. Eu já viajei o mundo inteiro, eu nunca levei uma cantada de uma mulher, porque onde eu vou, eu mantenho a minha distância com respeito, porque eu honro a minha esposa, eu coloco um limite de proteção ao meu redor, porque eu sei o que é isso aqui, eu empenhei a minha vida. E quando nós fazemos uma aliança com Deus, nós pactuamos com Deus, nós empenhamos a nossa vida. Não é um lugar de direitos, é um lugar de entrega. A cada um que caminha comigo como filho no Aljava, eu sempre falo isso, tomem cuidado. Vocês querem se estabelecer com aliança comigo? Eu não sou um cara de quebrar aliança. Você vai ter que me aturar para o resto da sua vida. Se você errar, eu vou estar com você. Agora, se eu errar, você vai estar comigo? Porque tem pessoas que buscam alianças de interesse, alianças de benefício próprio. O Djalma Toledo, meu amigo Djalma Toledo, tem uma mensagem que é muito forte, que ele fala sobre a mão e o coração. Ele fala o seguinte:
mão sem o coração é hipocrisia, no sentido de que pessoas que querem oferecer o seu serviço, mas não entregam o seu coração, isso é uma hipocrisia. É aquele tipo de pessoa que fala assim: eu tive nesse ministério servindo no louvor por 5 anos, mas seu coração nunca teve aqui. Sabe o que você estava fazendo? Você não estava servindo ao Senhor, você estava servindo aos seus interesses. Quando a mão não está alinhada ao coração, o serviço não quer dizer nada. Quando você entrega só o serviço sem o coração, você está servindo a você mesmo. Toda aliança, ela vem com mão e coração. As alianças entre cristãos, elas não podem ser fundamentadas somente no fato do amor a Deus. Você imaginou no altar eu me casar com a Leila? Nós dois somos cristãos. Daí, o apóstolo Hélio que fez o nosso casamento, né? Minha filha, você ama ao Senhor? Sim, pai, eu amo. Daí ele chega para mim e fala: Kiko, você ama ao Senhor? Sim, eu amo. Então tá bom. Não, calma aí. Você ama ao Senhor, mas você ama a minha filha? Porque a aliança tem que ser com Deus, mas tem que ser também com o próximo. Entre cristãos, a gente não pode se basear assim: você quer caminhar em aliança comigo, Bruno? Legal, eu quero. Eu amo a Deus. Não, mas eu quero te perguntar outra coisa: você me ama? Porque se você não me ama, você não pode estar em aliança comigo. Eu amo ao Senhor e eu frequento o sonho. Não, você ama ao Senhor e você ama essa casa. Porque se você ama ao Senhor e não ama essa casa, você não tem aliança onde você está. Eu amo ao Senhor e por isso eu amo os meus irmãos. Não tem um amor vertical. E é por isso que o amor não é livre. O amor não é livre. O amor não é algo que você vive a partir do que você acha. Sabe por quê? Porque a natureza do amor é a composição do próprio Deus. Deus é amor. Então você não pode definir amor a partir da sua percepção. O amor tem um padrão. 1 João capítulo 5, versículos 1 ao 3 diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou também ama o que dele é nascido. Olha só, se você ama aquele que gerou, você ama o que dele nasceu. Se você ama o Pai, você também ama o Filho. Se o próprio Senhor se apresentasse aqui como um dia Jesus chegou diante dos fariseus e falou assim: quem são teus pais? Não, nós temos a Deus como pai. Jesus falou: vocês estão enganados. Se Deus fosse o teu pai, vocês me amariam porque eu sou filho. Vocês têm como pai o diabo, porque ele é mentiroso, pecou desde o princípio. Ele é o pai da mentira. Jesus está falando assim: é impossível você amar o pai e não amar seus filhos. É impossível você dizer que ama a Deus se você não ama o seu irmão. É impossível você entrar numa aliança se você fala assim: eu amo a Deus e por isso eu vou fazer uma aliança com você. Não, eu amo a Deus e eu te amo, por isso eu vou fazer uma aliança com você. Você faria uma aliança? Você imaginou você casar com a Bárbara, fazer uma aliança com ela, falar assim: Bárbara, você ama a Deus? Amo. E você me ama? Não sei, mas eu amo a Deus, não é suficiente? Fala: não, calma aí, a aliança é comigo. Eu quero alguém que ame a Deus, mas que para entrar em aliança me ame. As nossas relações, elas têm que nascer de um amor de um pelo outro, de não julgar, de não acusar, de não suspeitar o mal, de suportar nos dias difíceis, de entender que cada palavra que nasce desse púlpito, nasce em amor. Em amor. Eu não estou falando da posição de alguém que é maior, superior ou sabe mais. Eu estou falando porque eu amo a tua vida, e eu quero que você viva a plenitude do que Deus tem para você. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus. Olha só o que João está falando: quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Ou seja, o amor não é livre. Tem alguns mandamentos que demonstram se eu amo ou não. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Qual é o amor de Deus? Que guardemos os seus mandamentos.
e eles não são pesados. Se para você servir a Deus é pesado, você não compreendeu que Ele te ama. Você já percebeu pessoa que foi marcada pela presença de um pai violento, por uma experiência negativa familiar, e daí você tenta corrigir? A correção soa como uma agressão, porque ela nunca foi amada quando foi corrigida. Eu tenho falado muito isso para os meus filhos, porque eles são amados, vivem num ambiente pleno, e às vezes quando eu vou corrigir não entende. Calma aí, eu estou falando isso porque eu te amo. Fica sempre acuado, sempre com o pé atrás quando vai ser corrigido. Quantos de nós não somos assim? Não entendemos que a correção faz parte do amor de Deus. Mas se nós conduzimos a nossa vida do nosso jeito, se nós tomamos as decisões da nossa maneira, se a gente só ouve aquilo que nos interessa, se você só participa quando você está afim, você já definiu o nível que você quer caminhar de aliança. Você entendeu o que eu estou falando? Você conduz a vida do teu jeito. Você frequenta a igreja, mas você só ouve o que te interessa. Só participa quando você está afim. Você determinou o nível que você quer ter. Nós não nos tornamos filho quando nós fazemos uma oração. Nós nos tornamos filhos quando aprendemos a obedecer. Eu quero viver paternidade, então obedeça. Nós nos tornamos filhos através da obediência. Quem caminha solto são órfãos. A Bíblia fala que o órfão não, o bastardo não permanece na congregação dos justos. O espírito de bastardia, de orfandade, faz com que a gente não consiga viver num lugar onde nós somos corrigidos. Você caminha bem, você está se apaixonado pela palavra, pelas pessoas, até que você é corrigido. Até que alguém te chama, um ministro chama, por que você falou isso? Por que você postou isso nas redes sociais, meu filho? Você sabe quanto que custou a vida dessa irmã para vir aqui? Daí você solta uma mensagenzinha com duplo sentido. Você sabe o valor da vida dela? Daí um pai encosta no filho porque está cuidando de toda a família e fala assim, toma cuidado com o que você fala porque é complicado. Já me corrigiu, não vou ficar nesse lugar. É por isso que não amadurece nunca, porque a correção produz amadurecimento. Jesus é claro a apontar a importância de estarmos sujeitos à autoridade. Tem uma regrinha que eu aprendi com o apóstolo Basílio e com o Lucas. Ele falou assim, Cris, quer saber o nível de aliança das pessoas com você? Aplica a regra dos 3 T's. Repita comigo, tempo, trabalho, tesouro. De novo, tempo, trabalho, tesouro. Mulher, quer saber se o homem está de fato em aliança com você? Essa regra também serve, tempo, trabalho e tesouro. Pai, quer saber se o teu filho está aliançado contigo? Tempo, trabalho, tesouro. Ninguém que entra numa aliança, está numa aliança sem dedicar tempo a ela. Eu faço parte do sonho de Deus, tenho uma aliança. Você tem aliança, qual é o tempo que você se dedica a essa aliança? Vim no culto de domingo? Hein, irmãos? Não sei porque que eu olhei para cá. Qual é o empenho do teu trabalho na aliança que você entrou? Qual que é a tua dedicação? Ou o teu talento é todo para a tua produção de riquezas? E o que te sobra do teu cansaço você serve ao corpo de Cristo? Qual é o trabalho que você empenha na aliança que você entra? E outra, irmãos, não tem aliança sem investimento. Eu invisto naquilo que eu estou aliançado. Pode ser que a sua aliança seja com o teu carro. Homem gosta de fazer aliança com o carro.
O maior investimento da vida do cara é no carro, é na moto, é na reforma da casa. Quando chega na igreja, fala, pô, estou sem dinheiro. Investiu uma grana na reforma do carro, investiu uma grana na reforma da moto, investiu uma grana na reforma da casa, mas falha na oferta, no dízimo. Eu empenho dinheiro, eu empenho tesouro aonde eu estou aliançado. Tem 3 regras para você ver: tempo, trabalho e tesouro. Se você de fato estabeleceu uma aliança, dedicará tempo específico a essa relação. Se você de fato está em aliança, aportará teus dons, talentos, trabalhos e habilidades para produzir algo em conjunto nessa edificação. Se você de fato está em aliança, aportará tesouro. Você está disposto a investir, a semear, a valorizar. Porque quem está em aliança não busca os seus próprios interesses. Eu sei que nós somos parte de uma casa de filhos, aonde nós estamos buscando deixar um legado, uma ponte geracional, um propósito eterno. E eu queria reforçar com vocês alguns pontos que eu reforcei nessa manhã. Preste atenção no que eu vou te falar. E nós vamos entender aqui algumas etapas da nossa vida, que são algumas etapas que acontecem no natural e tem um paralelo no espírito. A etapa primeira é do noivado. Quantos aqui já ficaram noivos? A época do noivado. O Gerson está aqui, não? Gerson ficou noivo, né? O cara ficou noivo. E momento que as palavras soam, fluem como mel, né? É o momento do noivado. E quando está o pai da noiva junto, o bonitão fala tudo o que tem que falar. Olha, eu prometo para o Senhor que eu vou cuidar bem dela. Eu prometo para o Senhor que eu vou fazer ela feliz. E daí olha para a mulher apaixonada, olha, eu prometo que eu vou te amar. E daí está tudo arrumado, bonito, tem aquele bolo, salgadinho, tem todas aquelas coisas. E o que não falta são promessas. Promessas, elas fazem parte de um nível de aliança. Depois tem um outro nível de aliança. É a hora que você sai daqui de baixo e a perninha de alguns caboclos treme para chegar aqui em cima. O cara chegou no altar. Daí ele vai fazer cada uma daquelas promessas diante de Deus, da família, dos convidados e da esposa. Meu irmão, a promessa se transforma no altar em juramento. Chegou a hora dos votos. Agora não é mais promessa. Você está indo para um outro patamar, irmãozinho. Aquilo que você falou na orelha, no ouvido da noiva, agora você vai falar para todo mundo ouvir aqui. Te prometo ser fiel, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, segundo a Leila, nos erros e nos acertos. Daí, cara, quantos homens lembram desses dias? Não treme a perna? Você fala assim, opa, agora, o negócio pegou aqui dentro, senti um negocinho. E quando se acabou de fazer o juramento, vem um outro nível. Entra as menininhas lá, com aquele anelzinho, que quando coloca o anelzinho no seu dedo, você saiu da promessa, do juramento, para o pacto. Isso aqui simboliza que foi um pacto estabelecido. Uma aliança que não tem emenda, que não tem princípio nem fim de dias. Uma aliança que demonstra que o amor não é livre, porque você está pactuado com alguém. Uma aliança demonstra que nós também não somos livres, porque Deus nos comprou, e Deus pactuou conosco, e nós nos tornamos propriedade exclusiva de Deus. Nós não somos livres. Nós não somos livres, nós fomos comprados por preço de sangue. Ele nos comprou. Olha para quem está do teu lado e fala assim, você pertence ao Senhor. E você quer que eu te diga uma coisa? No altar, eu disse publicamente que eu pertenço a Leila. E que a Leila pertence a mim. Nós somos uns dos outros.
Isso se chama pacto. A minha vida já não é mais minha. Como eu vou falar que o amor é livre? Esses dias o Caio veio falar para mim: pai, tem um cara que eu sigo lá na internet, que ele começou a namorar um youtuber, negócio de futebol. Eu falei: que legal, como que é? Não, é um namoro meio diferente. Como assim meio diferente? Não, a menina mora no Rio, ele mora em São Paulo, os dois tocam a vida deles, ficam com quem quiser, mas quando eles se encontram, eles ficam juntos porque eles curtem muito estar um com o outro. Eu falei: nossa, que moderno, cara. Que coisa maravilhosa. Pode ser qualquer coisa, menos uma aliança. Porque a aliança não é livre. Porque o amor não é livre. Isso não é amor. Por que não é amor? Porque antes, eles podem gostar de estar junto, mas eles têm tantos interesses pessoais que vêm antes de estar junto, que eles não querem abrir mão desses interesses. Quem ama, se sacrifica. Quem ama, abre mão de algumas coisas. Quem ama, se dedica à aliança onde foi estabelecido um pacto. Gálatas 3,16 fala sobre isso. Agora vamos para o aspecto espiritual. Noivado, promessa, casamento, juramento e pacto. Vamos ver o que Gálatas diz. Gálatas 3,16. Assim também as promessas foram feitas a Abraão, lá no antigo pacto, e aos seus descendentes. Um nível de aliança, amém? Aliança de Deus com Abraão, através de promessas. Você consegue entender que existe uma dimensão de aliança que fica na promessa? A Bíblia diz em Hebreus que Abraão, que os heróis da fé não alcançaram a promessa. Essa foi uma aliança de promessa. Assim também as promessas foram feitas a Abraão, seus descendentes. A Escritura não diz aos seus descendentes, como se falando de muitos, mas ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só, que é Cristo. Por que essa aliança de promessa, ela é inferior? Porque ela aponta para uma realidade superior. Porque ela é sombra de um nível de aliança superior. Daí Hebreus 6,17 fala de uma outra aliança. Já está no altar. Querendo mostrar de forma bem clara a natureza imutável, Hebreus 6,17. Querendo mostrar de forma bem clara a natureza imutável do seu propósito para com os herdeiros da promessa, Deus o confirmou com o juramento. Outro nível de aliança. O próprio escritor de Hebreus fala assim: não tendo Deus por quem jurar maior que ele, jurou por si mesmo. Ele pegou a promessa e falou assim: agora eu estou jurando por mim mesmo, não tem ninguém maior que eu. Você pode jurar, você vai falar assim: eu juro por Deus. Deus fala: eu não posso jurar, juro por mim mesmo. Sabe o que Deus falou? Juro por Deus. Ele estava jurando por ele mesmo. Sabe o que ele estabeleceu? Um juramento. Saiu da promessa. Mas Hebreus capítulo 8, versículo 6, é a hora que a aliança entra no dedo. Agora alcançou o ministério mais excelente, porque é mediador de um melhor pacto, de uma melhor aliança, o qual está firmado sobre melhores promessas. Repita comigo: essa é a aliança que Deus estabeleceu comigo. Essa aliança é fruto do amor de Deus por mim. Fala isso, essa aliança é fruto do amor de Deus por mim. Não é promessa, não é juramento, é um pacto. Aleluia. Nós não somos mais noivos de Cristo. Mas a igreja não é a noiva de Cristo. Existe uma igreja que é noiva de Cristo, mas existe uma igreja que já se tornou um com Ele, que gera filhos. Não há como você gerar filhos sendo noivo. Seria fornicação. Se eu me tornei um com Cristo, eu me casei com Ele. E sabe o que acontece? Quando você se tornou um com Cristo, entrou em pacto, o Deus pactuou com o homem. Irmão, Ele não ficou noivo com você, Ele não jurou, Ele entrou num pacto com você, Ele se casou com você. E daí olha o que diz Hebreus capítulo 8, versículo 10. Este é o pacto
que eu farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e no seu coração as escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Repita comigo: o amor não é livre. Porque Deus me amou, Ele me comprou. Eu pertenço a Ele. Hebreus fala, Ele pactuou comigo, eles são meu povo. Você não é livre para viver do jeito que você quer. Você não é livre para fazer um evangelho pessoal. Nós pertencemos ao Senhor, fomos comprados por Ele. Ele estabeleceu um pacto eterno conosco. Não, meus irmãos, o amor não é livre. O amor custa a nossa própria vida. Deus não entregou o seu filho para morrer numa cruz porque estava interessadinho por nós. Não, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Sabe o que isso quer dizer? Que o amor custa a vida. Não venha me falar de amor através das suas experiências almáticas, naturais, fruto das suas péssimas experiências de vida. Não, se nós não entendermos o amor através da mente de Cristo, nós vamos brincar com um fundamento precioso do Evangelho. Todas as pessoas que experimentaram a cruz sabem, têm consciência que perderam direito às suas próprias vidas. Quantos aqui sabem do que eu estou falando? Quantos aqui têm essa consciência? Fala assim: apóstolo, eu sei que eu perdi o direito da minha vida. Quantos de vocês têm? Ou eu estou falando uma coisa que só aconteceu comigo? Isso é uma verdade na tua vida? Você chegou ao entendimento que você perdeu o direito da sua vida? De tudo, as finanças não nos pertencem. Não é só o dízimo. Como eu administro o que eu tenho? Como eu olho para o meu irmão? Como eu vejo a Fernanda sendo operada e não sofro a dor dessa família que faz parte do meu corpo? Como eu posso achar que igreja é vir num culto durante a semana e achar que as coisas estão resolvidas e toco a minha vida durante a semana do jeito que eu quero? 1 João 4,16 diz assim: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus, e Deus está nele. A base do novo pacto. Nós pactuamos com Deus. Deus é amor, a sua natureza é amor, e nós estamos em Deus. Só entende o que é amor quem perdeu a sua vida, quem foi achado nele. Eu estou nele, Ele está em mim, então eu consigo entender a natureza do amor. O amor estabelece raízes, porque ele é pactual. Repita isso comigo: o amor estabelece raízes, porque ele é pactual. Primeira Coríntios 13. Eu quero terminar com esse texto, o texto mais clássico da Bíblia sobre amor, e que ainda assim, quando lido a partir de uma mente natural, é mal interpretado. Até o Renato Russo pôs na letra de uma música do Legião Urbana esse texto de Coríntios. Até que eu gostava das músicas dele, mas ele não entendeu o que é o amor. Ele tinha uma visão de amor distorcida a partir da sua experiência de vida. Esse é o maior perigo que nós corremos. 1 Coríntios 13, do 4 ao 11, eu quero ler com você e nós vamos terminar. O amor é sofredor, o amor é benigno, o amor não é invejoso, não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita o mal, não folga com a injustiça, mas com a verdade.
tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. E agora eu quero ler esse final para vocês. Quando eu era menino, eu falava como menino, eu sentia como menino, eu discorria como menino. Mas quando eu cheguei a ser homem, eu acabei com as coisas de menino. Olha aqui. Você quer viver o amor de Deus? É preciso abandonar as coisas de menino. Para de mimimi, porque o amor de Deus requer renúncia. Deixa de ser menino, porque o amor de Deus requer de você sacrifício, empenho de vida. O amor de Deus precisa que você possa produzir um rompimento com essas atitudes infantis e que você estabeleça raiz. O amor de Deus, ele transforma a nossa perspectiva do mundo, a nossa relação com as pessoas. Porque nós não amamos a partir dos nossos interesses, mas a partir do que Deus nos mostra pela mente de Cristo. Se coloque de pé. Eu quero orar por você, que nessa noite reconhece que não entendia com clareza o que é o amor. Eu quero orar por você que muitas vezes não se sentiu amado por Deus, pelos problemas que tem passado ou que passou. Porque se a nossa leitura de amor está errado, quando nós passamos por problemas parece que nós não somos amados. Eu quero orar por você que ama Jesus, mas tentou sempre produzir um evangelho pessoal, porque você quer continuar com as suas práticas, que você acha certo, e você também quer Jesus porque você o ama, você não está disposto a abrir mão daquilo que está errado na tua vida. Para de ficar fugindo, para de ficar escolhendo palavras que sejam agradáveis aos teus ouvidos, se renda ao Senhor, deixa que o amor dele te envolva, deixa que o amor dele produza transformação na tua vida, porque ele nos ama, ele não nos deixa no estado que nós estamos, porque ele nos ama, ele nos transforma. Deus não faz acepção de pessoas, mas ele faz acepção de atitudes. Que nós possamos mudar as nossas atitudes diante do Senhor, diante dos nossos irmãos e diante da igreja que é o corpo de Cristo. Feche os teus olhos. Pai, nessa noite eu ministrei exatamente aquilo que o Senhor me falou, e eu peço que teu Espírito trabalhe essa palavra em cada coração. Tua palavra diz que é o Espírito que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não sou eu que convenço, é o teu Espírito, Senhor. Nos convence nessa noite daquilo que está errado nas nossas vidas, de como nossas alianças são frágeis. Se o Senhor empenhou a sua própria vida, a vida do teu filho, por que nós vivemos de uma maneira tão superficial? Nos perdoa, Senhor, nessa noite, que possamos entender o que é o amor sacrificial, que possamos entender o que é empenhar a nossa própria vida, que possamos aprender a entrar em aliança da maneira que o Senhor estabelece a aliança, e que nessa noite, de uma maneira poderosa, os nossos corações sejam curados, que nós possamos ser envolvidos pelo teu amor que corrige, pelo teu amor que nos orienta, pelo teu amor que nos transforma, pelo teu amor que nos confronta, e que as nossas atitudes a partir de hoje sejam mudadas. A maneira como administramos o nosso tempo, a maneira como administramos os nossos tesouros, a maneira como administramos o nosso trabalho, nós sujeitamos tudo ao Senhor, e nós te damos liberdade, Espírito Santo, para que ajuste o que for necessário. Quantos podem dizer amém a isso?
Levante as suas mãos mais alto, eu quero falar isso mais uma vez. Nós te damos liberdade, Espírito Santo, para ajustar o que precisa ser ajustado, na administração do nosso tempo, na administração dos nossos relacionamentos, na administração das nossas finanças. Nós nos sujeitamos ao Senhor. Nós não queremos um evangelho pessoal, nós queremos um evangelho completo. Nós queremos que a cruz nos separe de Adão para Cristo. Nós queremos que a cruz nos separe de trevas para a luz. Nós queremos, Pai amado, mergulhar num relacionamento de pacto contigo. E para isso empenhamos a nossa vida em nome de Jesus. Se você pode, diga amém. Amém, aplauda ao Senhor. Governar é uma questão de tempo para quem aprender a andar aliançado.